Gente, sabe qual é a pergunta que eu mais recebo aqui no Instagram? É como que eu consegui a residência na Austrália? Então, eu resolvi fazer uma sequência de stories, principalmente pra quem tá chegando agora aqui no Instagram, tá cheio de gente legal, que não me conhece. Então, eu vou explicar um pouquinho o que eu fazia lá no Brasil, por que eu vim pra Austrália e como que eu consegui a residência na Austrália. Então, no Brasil, eu estudei pra entrar na URGS, pra fazer publicidade e propaganda. E eu, inclusive, fiz 4 anos de 5 anos da URGS, tranquei ela pra vir pra Austrália. Desde os meus 18 anos eu trabalho com eventos, então eu era promotora de eventos, até eu chegar a coordenadora de eventos, que eu gostava muito desse meio de eventos, tanto corporativos quanto musicais. Então eu fazia, por exemplo, ativações de marca dentro do Planeta Atlântida. Ou, por exemplo, a Red Bull pagava a empresa que eu trabalhava e eu ia lá fazer uma ação para a Red Bull. Então eu gostava muito desse meio de eventos e eu fiz dos meus 18 até os 25 anos quando eu vim para a Austrália. Detalhe, eu sempre trabalhei muito, então mesmo trabalhando em uma empresa, eu sempre fazia freelas na área de eventos, eu tava sempre fazendo alguma coisa, sempre trabalhando no final de semana. Então assim, desde os meus 18 anos, eu sempre fui muito workaholic, que chama assim, eu gostava muito de trabalhar mesmo. E em 2012, eu fiz uma primeira viagem que foi para os Estados Unidos, minha primeira viagem internacional. E eu amei o fato, assim, de, nossa, pegar a mochila e sair viajando, conhecendo. Eu fui pra San Diego, fui pra Nova York, Las Vegas, fui pra Disney, conheci o Mickey. Enfim, foi, assim, uma viagem transformadora pra mim, que eu lembro o dia que eu voltei pro escritório, e aí eu pensei assim, não pode ser só isso, a vida não é só isso, aqui atrás das 9 às 5 eu trabalho. A partir daquele dia, eu comecei a cair de cabeça para vários blogs, comecei a falar com pessoas que viajam, nômades, pessoas que largavam o emprego e foram morar numa van, enfim. Comecei a falar com muita gente e comecei a pensar assim, não, eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Assim, tava muito forte em mim. E eu só não sabia para onde que eu ia. Então eu fiquei entre a Califórnia, que eu tinha conhecido, ou a Austrália. Foi então que em dezembro de 2013... que eu larguei meu trabalho seguro, eu vendi meu carro e eu vim, então, para a Austrália, para Gold Coast. Em dezembro de 2013, eu cheguei na Austrália sem absolutamente nada de inglês, era bem ruim. Mas eu queria muito trabalhar com marketing, que era a área que eu trabalhava, que eu amava. Quando eu vi que não era possível, eu comecei, então, a trabalhar de limpeza. Foi meu primeiro trabalho, que eu limpei o apartamento do cara, no caso, que estava alugando para mim. O segundo trabalho foi vender tickets na rua para ir para Byron Bay, que é perto aqui da Gold Coast. Então eu não sei como que eu vendia ticket, né? Porque eu não sabia falar nada. E o terceiro trabalho, que foi o mais longo depois, foi quando eu trabalhei de garçonete. Que aí sim eu trabalhei de garçonete de dia, à noite. E foi quando eu realmente comecei a aprender inglês, porque eu começava a conversar com os clientes e eu comecei a pensar, não, eu preciso muito do inglês para conseguir trabalhar na minha área de marketing e ficar na Austrália. Além do trabalho de garçonete, eu comecei a promover festas brasileiras aqui na Austrália. Então, eram várias festas brasileiras, toda semana em uma casa diferente, e eu comecei a trabalhar como promotora de eventos, né, para promover essas festinhas brasileiras. Só que nessa época eu trabalhava à noite de garçonete, também fazia os eventos, tudo à noite, eu comecei a achar muito pesado, porque eu estudava de manhã. Então eu fui procurar um outro trabalho, então eu fui me aventurar numa outra coisa e eu fui parar em uma agência de viagens. Então eu trabalhava numa agência de viagens que era focada em estudantes e backpackers e eu fiquei ali, eu acho que por 8, 9 meses, agora não me lembro. E foi uma experiência incrível, porque foi lá que eu acho que eu aprendi mesmo assim a falar inglês por telefone, que a gente falava muito, recebia os estudantes internacionais para falar com eles. Então foi uma experiência extraordinária, assim, totalmente diferente do que eu fazia, apesar de amar falar sobre viagem. Só que eu decidi sair desse trabalho quando eu vi que não existia a possibilidade de eu conseguir uma residência. Então eu tomei a decisão de largar o trabalho, muita gente falou que eu era absolutamente louca, para voltar a conseguir talvez um trabalho de garçonete de novo. Mas o que ninguém sabia é que estava tudo planejado. Então eu fiquei um mês sem trabalho e aí eu conheci um gerente de uma casa noturna e acabei trabalhando como garçonete em um bar lá no meio de Surfers Paradise. Então voltei a ser garçonete
trabalhando aí de dia e algumas vezes à noite. Com o tempo, nessa casa noturna, eu comecei a fazer festas brasileiras para eles, porque eu já tinha experiência, tanto de eventos como com a comunidade aqui da Gold Coast. E aí, eles começaram a gostar muito do meu trabalho e eu comecei a dar pitaco em coisas de marketing, porque eu tinha experiência de marketing. Então, eu já comecei a ajudar a fazer menu, ajudar nos eventos da casa. Então, eu comecei a ser o marketing para eles, mesmo não ganhando por isso. Foi então que eu pedi para entrar no marketing da empresa. Entrei no marketing da empresa, fiquei lá 3 anos e meio e eles me sponsoraram. Então, eles me deram um sponsor na área de marketing. Até, inclusive, o visto naquela época é um visto que já expirou. E ainda tinha oportunidade de ganhar sponsor na área de marketing aqui na Gold Coast. Então, eu fui sponsorada, graças a Deus, ganhei minha residência no ano passado. Sou muito grata por isso, porque todas as minhas decisões, elas foram sempre com foco na residência. Então, tudo que eu fazia, todos os cursos nesse meio tempo que eu fiz, curso de marketing, de gestão, de projetos, fiz curso de turismo, enfim, tudo tava pensando nesse dia que ia chegar e que chegou.